Quero poder falar para você e comparar dois lugares, dois momentos na palavra de Deus que considero dois momentos definidores da nossa existência e da nossa redenção também. Eu quero falar hoje sobre dois jardins diferentes, dois jardins que fizeram parte da história da palavra de Deus e também das nossas vidas. O primeiro jardim é o jardim que nós conhecemos no Gênesis, no princípio de todas as coisas. Esse princípio está lá no primeiro livro da Bíblia, mas eu quero que você atente para o capítulo 3, onde nós conhecemos a queda do homem, ou o pecado original, como nós dizemos. Em Gênesis capítulo 3, a palavra do Senhor diz assim: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim, pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Passagem conhecida? Muito estudada, talvez uma das passagens mais estudadas da palavra de Deus. Aqui nós poderíamos ficar anos e anos, a cada detalhe. Alguns trariam o original, lá do hebraico massorético, e diriam: não, isso significa isso significa aquilo outro. Aqui nós poderíamos ficar muito tempo, e eu garanto que não nos cansaríamos, porque existe uma riqueza nesse relato. Mas querendo ou não, esse relato ele está trazendo para nós o pecado original, ou seja, o momento do erro. Esse momento que pecado significa errar o alvo. E eu quero trazer aqui um fato interessante que a sociologia traz para nós, e tenho ouvido muito falar sobre isso nos últimos tempos. Algumas linhas de pensamento acreditam nisso, e eu quero, pela palavra de Deus, mostrar que não é bem como se diz. A sociologia, através de um sociólogo francês chamado Émile Durkheim, traz a teoria do fato social, que consiste que toda ação do homem, ela tem uma forte influência pelo meio que ele vive, como uma coerção social. E isso seria uma doença social, uma patologia social. E por causa disso, se justifica que lugares de periferia ou lugares de extrema vulnerabilidade produzem pessoas que são infratores, e tem outras teorias em volta simplesmente desta teoria chamada fato social. Sociólogos tentam dessa forma explicar fenômenos da nossa sociedade. Ora, os médicos tentam explicar os fatos que acontecem com a saúde, os cientistas com a ciência, os sociólogos com a sociedade, com o meio social que vivemos. Só que isso também tem trazido uma mentalidade de imutabilidade. As pessoas pensam que
bom, meu destino já está traçado e não há como mudar. Porque eu nasci assim, cresci assim, você conhece o resto da música. E essa mentalidade tão mesquinha, tão miserável, tão predestinada muitas vezes ao próprio fracasso, tem trazido incredulidade nos nossos corações e no coração dessa geração. Ela pensa que não vai poder mudar, ou que, bom, não tem, isso aí vai ser sempre assim. Mas eu quero comparar dois jardins aqui na palavra de Deus e mostrar que, à luz da palavra, nem sempre os ambientes mudam ou mantêm as decisões, e que as nossas decisões têm que estar baseadas na palavra de Deus. Amém? Você vê que aqui o jardim do Éden, ou também jardim no Éden, que Éden significa paraíso, lugar de Deus, era um lugar perfeito. Você imagina, Adão foi criado, imagem e semelhança de Deus, pela própria Trindade, Deus Filho, Deus Pai, Deus Espírito Santo, criado pelas mãos de Deus, soprado em suas narinas o fôlego de vida, com uma comunhão a tal ponto com Deus, que Deus conversava com ele no jardim. Não bastasse isso, ele tinha uma missão muito clara, e um propósito definido, que era multiplicar, ser fecundo, dominar a terra e sujeitar a terra. Ora, quem não quer, talvez você vai dizer, eu não gosto, mas esse empoderamento de poder você multiplicar, aquilo que está na tua mão, é dado para se estender por toda a terra. O propósito claro de Deus lá no Éden é que esse jardim tomasse conta de todo o planeta, a partir da multiplicação que estava na mão do primeiro homem e da primeira mulher. Afinal, se não fosse assim, Deus não falaria, lá em Gênesis capítulo 1. Ou seja, ele está dizendo, vocês multipliquem que está com vocês. Eu quero esse jardim por toda a terra, eu quero essa mentalidade por toda a terra, eu estou dando a vocês. E não bastasse esse empoderamento vir sobre eles, isso foi dado como missão pelo próprio Deus. A eles também foi dada uma responsabilidade, que está em Gênesis capítulo 2, versículo 15, cuidar e proteger do jardim. Adão era responsável por isso. Em outras versões, cultivar e proteger o jardim. Eu faço uma pergunta, ele cultivou? Cultivou. Ele protegeu? Será? Fica claro na palavra de Deus que a serpente entra no jardim. Esse lugar de proteção, que era responsabilidade do Adão, ficou vulnerável no momento, a tal ponto que a serpente teve tempo para um diálogo com Eva. E esse diálogo, ele é tão decisivo e tão importante, que faz mudar a trajetória da raça humana. Deus, se você ler no capítulo 2, diz que do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores, agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Foi isso que Deus disse. Veja que no meio do jardim estava a árvore da vida, e nós sabemos que a árvore da vida é Jesus. A árvore da vida ali simbolizava a presença de Jesus no jardim. Eles poderiam, Deus estava dizendo assim, vocês podem ir até o lugar que vai dar vida para vocês, que vai manter a vida nesse lugar. Meu irmão, você pense bem, comer do fruto da árvore da vida. Talvez para nós hoje que comemos maçã, laranja, bergamota,
Agora, se alguém dizer para ti, aquilo ali é uma árvore da vida, eu tenho certeza que você vai... Quero saber qual é o gosto disso. E o que ela faz. A árvore da vida estava ali para manter a vida naquele lugar. Ela estava no meio do jardim. Só que curioso que quando a serpente vem conversar com Eva, a Eva responde: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim. Se você não se pegar aos detalhes da palavra de Deus, existem segredos escondidos. Veja que Eva, ao conversar com a serpente, já não estava tão bem informada. Tinha uma árvore no meio do jardim que eles podiam comer. Mas para Eva, a árvore que está no meio eu não posso comer. Mas junto dessa árvore também estava do conhecimento do bem e do mal. Em cima de um princípio que não estava muito bem fundamentado no coração dela, a serpente começa a achar uma brecha. Não, será mesmo? Vocês não podem comer de todas as árvores? Não, podemos, mas a que está no meio não. E não podemos não somente comer, mas não podemos tocar. Deus nunca disse isso para Adão. E eu falo isso para você para contextualizar algo. Quando não temos dentro do nosso coração firme a verdade da palavra de Deus, é muito fácil nós sermos enganados. E somos enganados numa palavra. Somos enganados numa palavra fora do lugar ou ela em outro lugar. Nos pequenos detalhes. Como já disse antes, aqui no culto das 19, só tem uma paternidade dada ao diabo. Ele é o pai da mentira. E através da mentira ele faz todo o resto. Ele não precisa de mais nenhuma paternidade. É só da mentira. Através da mentira é ele que ele vem aqui e engana, confunde Eva. E mesmo nesse lugar, meus irmãos, o lugar perfeito, Éden era o paraíso, o lugar de Deus. Mesmo no lugar perfeito, não basta estar lá. A palavra de Deus tem que estar dentro. Não basta estar no lugar da condição favorável. Agora está tudo bem, está tudo indo muito bem na nossa família, nos nossos negócios. Não basta. A palavra do Senhor tem que estar dentro de você, para que no dia da tribulação, no dia da angústia, no dia da opressão, no dia do enfrentamento, no dia da batalha, no dia da guerra, a palavra do Senhor seja a tua espada na guerra. E isso não estava firme no coração de Eva, e por isso o engano entra. E com o engano vem a incredulidade dá um start. Opa, não é bem assim. E nós já sabemos o que acontece, mas é interessante que nesse processo todo Adão entra também, e Deus pergunta: aonde estás? Mesmo errando, mesmo pecando, Deus vai até Adão para falar com Adão, perguntando: Adão, onde é que tu está? Para mim fica bem claro no relato de Gênesis capítulo 3, que não basta um ambiente perfeito, condições favoráveis, para que venhamos a obedecer a Deus. O salmista afirma: escondi tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Para eu não pecar contra ti. Mas eu quero que você pule e conheça outro jardim na palavra de Deus. Um jardim totalmente diferente. Num ambiente totalmente contrário, desfavorável, imperfeito, opressivo, angustiante. A tal ponto que o nosso Senhor sofreu nesse lugar. Está em Mateus 26, versículo 36. O jardim do Getsemane.
Assim como eu falei para vocês que Éden significa paraíso, lugar de Deus, a palavra Getsemane significa prensa de azeite. Prensa de azeite. E você sabe que para fazer o azeite, para sair o óleo, o fruto tem que ser prensado, colocado sob pressão, como se diz daquela capacidade que tanto se fala hoje na sociedade, né, da resiliência, ou seja, você ser submetido a pressões de tal forma que você é pressionado, mas não muda quem você é. Por exemplo, o quebra-mola de um carro, ele é algo resiliente. Ele pode sofrer pressões, mas ele não deixa de ser um amortecedor do carro. E Jesus passa por esse momento de prensa máxima, a tal ponto que ele sua sangue, e os médicos afirmam que suar sangue é um dos estágios, se não o pior estágio de opressão e de angústia que um ser humano pode passar. E Jesus passa em outro jardim, no Getsemane. Em Mateus 26:36 diz que em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levou consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, Tiago e João. E diz que ele começou a entristecer-se e a angustiar-se, voluntariamente, mas também diante do que ele sabia que estava vindo, que era o seu momento de rendição e sacrifício na cruz. Jesus vai para um lugar, e esse lugar é desfavorável. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. E ele pede algo aos discípulos: ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice, todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua. E voltando, e ele retorna da primeira vez que ele faz essa oração, e vê os discípulos o quê? Dormindo. Ele olha para Pedro, que era ali como um líder. Então, nem 1 hora podes vigiar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Tornando-se a retirar, orou de novo, dizendo: meu Pai. Ele vai pela segunda vez, ora mais uma vez. Você fica bem claro que ele continua falando a Deus. A oração dele é endereçada ao Pai. Meu Pai, se não é possível passar de mim esse cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. A oração de Cristo foi insistente. Então voltou para os discípulos e lhes disse: ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. É interessante que muitas vezes, quando nós pensamos no sofrimento, nós pensamos que ele vem de Satanás, né? Mas veja que Jesus aqui fala sobre o cálice, e esse era o cálice da ira do Senhor. Sabe por quê? Porque Cristo estava indo para se colocar no lugar de toda a humanidade. E Jesus está dizendo: Senhor, esse cálice da tua ira, esse sofrimento que eu vou passar, que estou à porta, está chegando, este cálice, Senhor, se possível, passa. Mas não foi um ponto final, teve uma vírgula. Mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua. E Jesus continua, e nós entendemos que esse cálice vem de Deus. E eu quero, imagine comigo, quando você peca, todos nós pecamos, erramos. A dor que nós temos quando reconhecemos o nosso pecado já é grande. Imagine, e você pode entender que a tristeza de Jesus era tão grande, porque ele estava indo para
o matadouro como cordeiro mudo por pecados que não eram dele. Se nós já nos entristecemos com os nossos pecados, e Cristo, que se entristeceu pelo pecado de todos, mesmo assim, nós percebemos a diferença de alguém que decide escolher pela vontade e pela palavra de Deus. No jardim do Éden, ambiente perfeito, escolha errada. No Getsêmani, jardim perfeito, opressor, desfavorável, o inimigo à porta, chegando, a escolha de submissão, a escolha de obediência. Veja que interessante, a oração de Cristo. O que nós fazemos normalmente quando não temos uma oração respondida? Veja que Jesus vai uma vez, ele vai a segunda vez, e na terceira vez a palavra diz que ele repetiu as mesmas palavras. Ora, se repetir 3 vezes a mesma oração, está bem claro que eu não estou sendo respondido. E mesmo nessa oração intransigente, mas mesmo assim submissa, ele continua, mas ele também não é respondido. Mesmo assim, a oração dele sempre foi submissa a Deus. Pai. E o que você e eu fazemos quando a oração não é respondida? Deus responde com sim, Deus responde com não. Mas eu quero dizer para você, Deus também responde com silêncio. Deus também responde com o silêncio. Curioso que no Éden existia um diálogo entre a serpente e a Eva, depois entre a Eva e o Adão, depois entre Deus e Adão. No Getsêmani só existe um monólogo. Jesus com o Pai. Adão e Eva no jardim não podem comer do fruto. Jesus decide beber do cálice. E acima de tudo, Adão e Eva no Éden foram submissos a uma ordem expressa vindo da boca de Deus. Jesus no Getsêmani foi submisso ao silêncio de Deus. Eu vou repetir para você entender, para que a sua vida saia dessa desesperança. Senhor, o Senhor não fala comigo. Calma, o Senhor não fala comigo. Tem gente que ouve a voz de Deus e desobedece. Adão e Eva é exemplo. Foi o próprio Deus que falou da sua boca. Eles ouviram a voz de Deus falando o que devia ser feito. Mesmo assim, no ambiente perfeito, não fizeram o que deveria ser feito. Jesus ouve o silêncio do Pai. Se não ouvisse, não repetiria 3 vezes a oração. O que fazemos no silêncio de Deus? O que eu faço no silêncio de Deus? O que eu faço quando, Senhor, o Senhor não fala comigo? O que eu devo fazer? Senhor, eu preciso de uma resposta. Levante sua mão se você já teve uma oração como essa. Senhor, eu preciso de uma resposta. São todos nós. Mas Ele não presta contas para ninguém. Desculpa, eu também tenho que dizer para mim mesmo. Ele não presta contas para ninguém. Quem foi o seu conselheiro? Como diz a palavra do Senhor. A resposta Ele traz quando Ele quer. Mas o problema é o que nós fazemos. O que nós fazemos? E no exemplo de Cristo, porque Ele é a pedra angular, ou seja, a pedra que dá ângulo para a nossa vida, é aqui e é aqui que você deve ficar. Reconhecemos em Jesus a atitude de alguém que entendeu e interpretou da forma correta o silêncio de Deus naquele momento.
Veja no versículo 45. Então voltou para os discípulos e lhes disse: ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos. Eis que o traidor se aproxima. Será que eu e você teríamos coragem? Agora eu me pergunto, estou me perguntando agora, nós teríamos coragem, diante do silêncio de Deus, de ir para esse lugar do sofrimento? Uau, eu não sei, agora foi para mim é que pegou. A palavra de Deus fala, eu também estou sendo ensinado aqui, entendeu? Se depois do silêncio vem o sofrimento, nós achamos que isso ainda é algo de Deus? Você se lembra quando Jesus fala com os 2 discípulos no caminho de Emaús? Ele fala assim: nécios e tardos de coração, vocês não sabiam que o Filho do Homem tinha que padecer e sofrer? O apóstolo Pedro, quando estava ainda no seu momento de discipulado com Jesus, depois de ter uma revelação maravilhosa, ele chega para Jesus: Jesus, não vá não, se poupe, não é para você, calma, não vá se entregar não vai morrer, que isso? Jesus olha para ele e diz assim: arreda-te, Satanás, porque cogitas as coisas dos homens e não das do céu, as coisas do céu. Existem sofrimentos na minha e na tua vida que é produzido por nós mesmos, mas às vezes tem um cálice que vem de Deus, e quando esse cálice vem de Deus, faça-se a tua vontade. O mesmo apóstolo Pedro, na sua primeira carta à igreja da Ásia Menor, a palavra mais citada é a palavra sofrimento, porque ele entendeu que era necessário enfrentar. E se esse sofrimento se acompanha pelo silêncio de Deus, o que você e eu vamos fazer? Eu tenho certeza, posso fazer uma inferência, vendo o exemplo de Adão e Eva. Adão e Eva mesmo, tendo todas as condições ao redor deles, estava tudo perfeito, tudo maravilhoso. Esse mesmo Adão e Eva, se estivessem numa situação como do Getsemane, já tinham largado há muito tempo, porque mesmo no perfeito não souberam obedecer. Por isso que Efésios capítulo 4, que cresçamos até a estatura do varão perfeito, que é Cristo. Ele é o exemplo. E aqui eu faço uma pergunta para vocês, para mim também, como um entendimento da palavra de Deus. Independente se você está no lugar do paraíso, no lugar que está perfeito, ou no lugar da pressão, da prensa, as tuas decisões, as tuas escolhas, onde é que elas estão fundamentadas? Elas estão fundamentadas na incredulidade, na dúvida, no será? Será que é assim mesmo? Será que o que Deus falou para mim é isso mesmo? Se lembre de Jó falando: Senhor, bem sei que tudo podes, nenhum dos teus planos são frustrados. Mas sabe, esses dias eu conversei com um adolescente, ele perguntou se era plano de Deus acontecer isso, e eu respondi para ele: quais são os planos de Deus? Muitas vezes nós não entendemos e nos debatemos, e como um Adão e Eva, eu acho que será, talvez, pois é, não sei, vou tentar. E fazemos isso porque desconhecemos os verdadeiros planos do Senhor. Mas em Jesus vemos alguém que se submeteu ao plano, ao propósito, mesmo no silêncio, a caminho do sofrimento, mas convinha a ele padecer para que entrasse em sua glória.
Como a palavra do Senhor afirma, as tribulações do presente momento não se comparam. Venha comigo aqui, não se comparam com a glória que há de vir. Onde você está? Foi o que Deus perguntou para Adão. Você já ouviu muitas pregações sobre isso. Onde está você, Adão? Onde você está? Só que eu quero dizer para você, onde você está não define o que você vai fazer. Como assim, Felipe? O que define as tuas decisões é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Por isso que essa palavra tem que estar escondida no nosso coração. Porque quando o pensamento de incredulidade entra na nossa mente, se a palavra de Deus não for a nossa espada, nós é que seremos alvejados. Se o escudo da fé não estiver no nosso braço, somos nós que sofreremos. Ah, mas esse sofrimento veio de Deus. Eu falei que uns sim, outros não. O sofrimento de Adão e Eva veio de Deus? Não, veio do pecado, veio do erro. O sofrimento de Jesus veio de Deus? Veio. Senhor, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todas as condições não definem. Guarde no seu coração, quem está assistindo essa live também. As condições ao teu redor não definem quem você é e o que você fará. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, não se abalam, permanecem para sempre. Continue e permaneça submisso, mesmo no silêncio de Deus. Permaneça submisso e obediente, mesmo que Ele não fale nada. É fácil? É simples? Não é, mas é infinitamente melhor. Infinitamente melhor para mim e para você. Jesus diz: levantai, vamos. Quando você ouvir o silêncio, continue fazendo o que está proposto a fazer, o que Deus colocou no teu coração, o que Deus já tinha falado para ti. Eu vou ser mais ousado ainda em falar para você. Quando você ouvir o silêncio de Deus, e Ele é alto muitas vezes, lembre-se, traga à memória aquilo que te dá esperança, que são as palavras do Senhor sobre ti, e permaneça na caminhada, permaneça nele, permaneça ligado à videira, permaneça em Cristo. Feche teus olhos. E reconheça onde você está hoje. Ore a Ele agora nesse momento. Senhor, onde é que eu estou? Eu estou no teu paraíso? Eu estou num lugar favorável? Ou estou no lugar da prensa, no lugar de ser pressionado pelas circunstâncias ao meu redor? Reconheça onde você está, reconheça. Mas depois de reconhecer onde você está, reconheça onde está firmada a tua vida. Não é no lugar, não é na condição, na circunstância, no favor ao teu redor, mas na verdade da palavra, que não muda, permanece para sempre. Ore a Ele nesse momento. Chamar o ministério de louvor aqui.
Ore nesse momento. E eu entendo um pouco quando o Alessandro Vilas Boas fez a canção Quero Conhecer Jesus. É o nosso orgulho, a nossa incredulidade, a nossa razão, a nossa ideia de pensar que será mesmo que é assim que Deus faz. Esse orgulho de pensar que pode ser como Deus. Esse orgulho nos tirou do jardim dele, da comunhão dele, do lugar de falar com ele. Mas a humildade de Cristo, se submetendo e dizendo, mesmo no silêncio, eu vou me obedecer a Ti, Senhor. Se coloque em pé aqui nessa noite, nós vamos adorar ao Senhor, e você tem a oportunidade só de se render e de entregar o teu caminho ao Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele, e o mais Ele fará. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará.